prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de poder fazer essa pré-estreia aqui em São Paulo, de Seu Cavalcante. Um filme que demorou um tempo longo para ser feito. E queria convidar rapidamente só 2 pessoas da equipe que estão aqui, que é uma equipe muito pequena e ela está meio espalhada pelo mundo. Tião e Pedro Sotero. Na verdade, eles nem sabem que estão aqui porque nem receberam, viu? Porque esse é um filme que não foi convencional, filmado de uma maneira convencional. Na verdade, são 2 grandes amigos que estavam perto e foram ajudar em algum momento, né? E a gente, enfim, como eu e o Tião, a gente começou a fazer cinema junto, o Pedrinho também, a gente começou depois de um tempo se conhece há anos. Tá dando para ouvir bem? Agora sim. Estava um pouco baixo. Estava um pouco baixo, né? Tá melhor? Oi. Esse aqui tá um pouquinho melhor. Não é minha voz que é baixa, não. Tá bom. Então, gente, inclusive eu estava pensando, se todo mundo quiser meio que ficar perto aqui, o calor humano da sala de cinema, podem vir. Essa coisa do lugar marcado, pode ficar à vontade. Tem aquele, né? Depois de quando tá 5 minutos faltando para começar, não tem mais esse lugar, não. Tem que chegar assim para pegar o seu lugar. Mas é isso. Queria desejar a vocês uma excelente sessão. A gente vai ter uma conversa depois aqui. Esse é um filme que vai ser lançado dia 11 de setembro pela Cajuína, uma distribuidora baiana. Queria agradecer muito ao Espaço Petrobras também pela acolhida da gente, a vocês, a equipe, a Letícia Distribuidora. E dia 11 de setembro, peço que divulguem. Vocês sabem que o cinema nacional precisa, o cinema brasileiro precisa desse boca a boca e tal. Lotem a primeira semana do filme. Querem falar alguma coisa? Pronto, é isso. A gente vai estar aqui para conversar. Obrigado, boa noite, boa sessão. Quanto à realidade e quando você transformou o seu avô. Porque a primeira vez que você filma ele já é um personagem. Interessante. Então, eu comecei a filmar ele por volta de 2003, 2004, eu não sei exatamente, mas quando em algum momento eu tive uma câmera da faculdade na minha casa, porque hoje é muito fácil ter uma câmera, todo mundo aqui tem uma câmera. Nesse momento, nos anos 2000, não era fácil ter uma câmera. Então, naquele momento eu comecei a querer exercitar mesmo, assim, era o momento de começar a fazer filme e tal. E aí, sempre quando eu estava com a câmera, eu comprava uma fita mini DV e ficava filmando ele de um jeito assim, despretensioso. E em 2007 ou 2008, teve um festival em Recife, Janela de Cinema, que é Kleber e Emily, são os diretores do festival, e eles me falaram assim, não, faz uma vinheta do festival. Eles comentaram uma coisa, quer fazer uma vinheta para divulgar? E aí eu fiz, só que eu fiz a vinheta com as imagens do filme do meu avô. Então ali foi a primeira vez que eu olhei para a imagem com outros olhos, assim, de não ser um puro registro e ser, tipo, tentar colocar em outro lugar essas imagens. E ali eu fiquei com vontade de fazer um filme, porque eu fiz tipo umas 10 vinhetas. Ele virou a cara do festival do primeiro ano, né? Foi homenagear, enfim, aí virou uma loucura assim, essa coisa do cinema, de realmente ele se via no cinema, ele entrava no cinema e tinha ele passando nas vinhetas, enfim. E era bem interessante. E é engraçado isso você dizer que ele já era um personagem. É uma discussão interessante, porque no final das contas, quando a gente vai para a imagem, né, assim, a gente, de uma certa forma, a gente vira um personagem, né? A gente está representando alguma coisa. Quando tem uma edição, a gente está dentro de um recorte. Enfim, essa questão de o que é verdade, o que é mentira, tipo, para mim tudo é verdade dentro dessa proposta, né? Assim, claro, tem um dado documental muito forte, registro, mas tem um dado ficcional muito forte, que é onde eu realmente me encontro no cinema. Assim, eu gosto de cinema pela ficção mesmo. Então, eu nem me considero documentarista. Então, é como se fosse um processo de montagem que eu estava teimando contra o documentário, querendo fazer ficção. Só que era um documentário também, né? E ao mesmo tempo é uma ficção.
Ora bem, então, eu tenho meu palpite aqui. Eu queria saber de você o que é que prevalece para você. E a segunda pergunta é uma curiosidade. Na parte que você documenta a apresentação do filme, os trechos do filme para a sua família, para ele, inclusive, o que é que estava pronto, qual era a amálgama que estava ali, quantos minutos foram apresentados. Só uma curiosidade. Interessante essa questão da confusão dos papéis. Eu não sei dizer o que é que prevalece, mas eu acho que é uma figura paterna. Acho que prevalece. Porque essa relação com minha mãe e tal, dele começar a chamar, assim, não chamar ela de mãe, mas ter uma relação assim de, tipo, ela é como se fosse minha mãe. Ela, enfim, os papéis ficam mudando ao longo da vida e aí eu virar irmão dele é muito louco. Isso aí foi um processo de... enfim, o filme também é um processo de análise, parece, né? A gente vai chegando a essas conclusões. E o que é que eu mostrei ali? Ali era um corte de, eu acho que 1 hora mais ou menos. Era o aniversário de 95 anos dele. Inclusive foi Pedrinho que filmou essa parte, que eu acho muito bonita, assim, a fotografia da sala de cinema no início. E eu achava muito bonito ele se ver, né? E foi realmente uma sessão, assim, catártica, porque não tinha nenhuma narração, não tinha nada. Era uma sequência de imagens, era em um material muito cru, né? Porque foi uma montagem que durou 10 anos. Então, sei lá, eu lancei o filme em 2024, mas eu terminei em 2023. Comecei a montar, sei lá, em 2013, por aí. E aí montava, filmava. É um negócio que ia se retroalimentando. E ali foi um momento em que, no aniversário dele, a gente fez no cinema e chamou a família, tipo 50 pessoas da família assistindo, e eu queria registrar isso. Mas não tinha uma ideia de que vai pro filme, mas talvez tinha, mas não tinha ao mesmo tempo, porque não era, tipo, era pelo registro mesmo. E aí terminou entrando. E é difícil dizer o que é e tal, mas tem muita coisa que ele viu. Oi, boa noite. Sou Helena Montenegro, crítica de cinema. Bom, eu tinha visto o filme na Mostra de Tiradentes, mas acho que é muito interessante rever e depurar, porque agora, pelo menos na minha percepção, eu acho que ele é muito um filme sobre processo contínuo, criativo, né? Eu me peguei pensando, por exemplo, foi muito interessante te ouvir falando que você não se entende tanto como documentarista, mas como um diretor realmente de ficção, não oscila entre esses universos, digamos assim, fílmicos, mas eu pensei, por exemplo, nos filmes de autopressão do Guarani, né, que eles têm um gesto reflexivo, e eu acho que aqui você traduz um gesto afetivo, né? Então você está trazendo um processo aí de criação de mais de 10 anos, né, com o seu Cavalcante, fazendo um filme que é extremamente comovente, mas ao mesmo tempo entretém, né? Mas ele é realmente um documentário que usa dessa fabulação, né? De como que você vai passando as pelos estágios da tua relação com ele, né? Tirando sarro e tendo um momento de mais ternura, né? E todos esses pontos de ligação. E a intervenção que eu acho ótima da Dona Tânia, assim, sei que a maioria aqui não viu Agente Secreto, mas assim, ela é incrível, ela é maravilhosa, né? E da Maeve. Então, como é que você, assim, enxerga, falando um pouquinho mais da questão mesmo da materialidade, como foi trabalhar na montagem, trabalhar esse processo realmente de entender qual era o filme que você tinha depois de todo esse processo criativo e qual era o filme que você queria traduzir, né, a partir dessa relação tua com ele e tua com o cinema. Obrigada. Obrigado pela pergunta, muito interessante. E foi um processo de 10 anos, como eu falei. Os montadores foram muito pacientes comigo, os irmãos Prete, Ricardo Prete e Luiz Prete. A gente teve, eu acho que 6 encontros intensos e a gente continuava trabalhando à distância muitas vezes.
E em determinado momento da montagem, eu entendia que era um documentário logo no início. Aí eu queria fazer esquetes dele, tipo, como se fosse, parecia um filme meio romeno, assim, meio lacônico. Aí depois entrou num lugar de eu querer negar tudo que fosse registro muito documental, apesar de que muito é documental, só que eu estava lutando contra o próprio filme, sabe? E aí vinha uma imagem daquela, por exemplo, quando ele estava querendo sair de casa, estava sem o carro, e tal, eu e minha mãe saindo, acho que ali é um momento mais assim, entre aspas, documental do filme, no sentido de, é muito documental, porque inclusive aquele som é o som daquela câmera que eu tinha na hora, porque a maioria do som do filme é dublado, inclusive. Isso foi um processo assim dentro do filme também, como uma coisa de aventura mesmo, assim, de diversão também, de levar ele para um estúdio. E Tião, nesse momento, ele foi um dos provocadores, assim, digamos, entrevistadores, porque era simplesmente colocar ele naquele aquário do microfone e colocar alguém para estar perto, e ele começava a falar. E aí, enfim, uma vontade de entrevistá-lo, né? Só que a coisa da entrevista ficou meio... não é o forte, né? E aí, em algum momento, é como se fosse assim, foi para dublar, só que eu queria aproveitar e entrevistar. E aí eu ficava entrevistando e dublando, fazendo esse processo de dublagem, que para mim era um processo meio, digamos assim, de direção também, de ator, assim. E ele era como se fosse um ator, como se fosse uma cobaia, assim, dentro de casa, de que eu estava trabalhando com ele, tentando... Óbvio, ele não é ator, mas enfim, a gente trabalha com atores não profissionais na vida, né? Porque eu também trabalho com preparação de elenco. Então, já tive esse contato com pessoas que foram chamadas para atuar, mas sem nenhum tipo de experiência. E eu acho fascinante também. E acho fascinante também trabalhar com atores profissionais. Então, eu gosto desse universo. Então, ele era esse ator não profissional que eu ficava pedindo coisas. Claro, ele não é... Tipo, eu não estou falando nem de questão de performance, né? Se ele fosse um grande ator, não é sobre isso. Mas é uma questão afetiva mesmo de ter alguém perto que você ama e sabe, eu morava com ele no início, né? Então, como se fosse alguém para brincar. Nesse lugar é um pouco irmão, né? Se alguém que eu estou brincando com a câmera e dirigindo e pedindo para ele fazer coisas. Enfim, então esse processo de depois olhar para o material foi de também realizar muitas coisas, né? Entrando em contato com o material. E, obviamente, depois que ele faleceu, foi muito difícil voltar para o material, né? Porque eu sabia que em algum momento isso ia acontecer. Uma pessoa com 90 e tantos anos, apesar de ele realmente ele tem muita saúde, aquilo ali não é ficção. Ele tipo tinha muita saúde mesmo, assim, de dar inveja, assim. Então ele morreu com 96 anos, com muita saúde. E o fato de enfrentar essas imagens, eu pensei assim, caramba, até concluindo aquela pergunta que você fez, eu preciso terminar esse filme. Eu preciso, porque tipo, durante muito tempo ele virou como se fosse um centro da vida, né? Assim, eu fazendo 1000 outras coisas, mas o filme sempre voltava. E foi um processo de abandono mesmo, assim. Eu acho que uma montagem de um filme de ficção já é um pouco, né? Um processo de abandonar e desistir, né? E, não, tá bom. Encontrar o ponto, né? Que é difícil. Imagina num lugar que, tipo, com um material gigantesco, sei lá, 50 fitas mini DV, assim. E eu querendo agora que eu vou para Recife, né? Vai ter uma sessão segunda. E eu estava pensando em ir para o HD para pegar imagens extras para fazer alguma vinheta para o lançamento. Meu Deus, será que eu estou voltando? E eu cheguei à conclusão nesse exato momento. Eu acho que o filme teve várias, enfim, estruturas. E essa estrutura que... Porque assim, em determinado momento eu decidi, na verdade foi uma conversa engraçada, porque tem Kleber, que também é produtor, ele fez um filme chamado Retratos Fantasmas,
e meio que em algum momento a gente trocava figurinha. Eu considero filmes irmãos, assim, tipo, de uma certa forma. Inclusive, tem Seu Cavalcante aparece em Retrato Fantasma no final, nos créditos. Fiquei emocionado quando vi. E em algum momento a gente tava trocando essa bola assim, e, tipo, narração, né? É uma coisa feia dessa troca com o Kleber, porque, digamos, até 65% da montagem não tinha narração. E aí, quando entrou a narração, foi um processo muito intuitivo de ficar conversando com ele, né? Assim, eu assistia e improvisava, digamos assim, né? Eu como ator nesse momento. De estar conversando com ele no filme. E aí fui descobrindo que tinha uma coisa meio de carta. E então, nesse sentido, eu quis colocar como se fosse realmente um processo de... Inicialmente eu estava simplesmente observando aquele corpo, filmando. Por exemplo, no início eu colocava a câmera em cima do móvel, não tinha tripé, entendeu? Tanto é que tem umas imagens assim, muito íntimas, assim, eu botava a câmera ali, nem sei porque eu botava, tá entendendo? É só pelo exercício, por gostar de imagem, por ser difícil ter uma câmera acessível. Então eu vou filmar de noite, e aí ele chegando no carro da minha janela filmando ele, que realmente foi uma das primeiras imagens. Então eu fui construindo dessa forma, e também eu tinha uma ideia dele como um ser cinematográfico, assim. Essa coisa de levar ele para os filmes. Ele participou de Tião, de Malcolete como figurante. Ele participou de Aquários como figurante. Outros tem até uma cena de Aquários ainda, se alguém viu. Então levava ele para todo canto, assim, como... Inclusive eu lembro de uma vez que um amigo meu fez um convite, Marcelo Pedroso, cineasta pernambucano, ele fez um convite, que ele fez um conto chamado Corpo Presente, que era ele chamou meu avô para ser um defunto. Entendeu? E aí era um processo de cremação, é um filme massa, assim. Só que aí eu não quis, entendeu? E colocar ele nesse lugar, entendeu? Dentro de um caixão, não sei o que eu disse. Mas, infelizmente, não quero propor isso aí. Justamente porque eu queria, tipo, essa coisa da representação dele como vida, como alguém que tem vontade. E realmente ele fazia planos para o futuro, entendeu? É muito bonito uma pessoa com 90 e tantos anos fazendo planos para o futuro. Então, essa coisa do passado, em nenhum momento eu pensei, vou falar do passado, vou falar. Não, eu sempre estava falando do presente, e aí o passado vinha no sentido, quando ele trazia, né? E aí, estruturalmente, enfim, foi esse trabalho com a montagem também, de ir levando, de ir apresentando, de ir fazendo vocês conhecerem como eu conhecia. Claro que é impossível isso, mas essa sessão com a família foi uma sessão muito esclarecedora também, para mim, assim, de entender. E ao mesmo tempo bati em segurança. Eita, será que... Eu não queria que fosse um filme umbigo para dentro. Eu queria que fosse universal. E a coisa que eu mais gosto é quando alguém diz, pô, eu me sinto neto dele, sei lá, alguma coisa assim, de tipo uma relação de... meio Cavalcante também. Até teve um amigo que ele falou, fez esse trocadilho, seu Cavalcante, nosso Cavalcante. Então, até esqueci de comentar sobre Dona Tânia, que é aquela senhora que aparece no final. Ela era uma figurante em Bacurau, e ela foi tão encantadora porque em Bacurau teve um processo de preparação com a figuração também. Então, ela era tão magnética que ela foi ganhando espaço, e ela tem aquela frase, não sei se vocês assistiram, que roupa é essa menina, né? É ela que fala essa frase. E aí depois ela fez o filme do meu avô, aí ela fez um filme de um amigo nosso também, Tiaguinho. E aí ela fez uma participação numa série minha que eu ainda vou lançar. Aí Kleber virou para mim e falou, caramba, eu estou escrevendo para Dona Tânia, vamos chamar ela. Vamos. Aí chamou, e ela tem Absurda e Agente Secreto, assim, é realmente ela maravilhosa. E estou muito feliz que em Recife ela vai poder ver pela primeira vez o Seu Cavalcante nessa pré-estreia. E
Eu esqueci a pergunta. Como foi que... Como é que você troca com o Kleber? Não, a gente é muito amigo, né? Na verdade, nós três aqui somos muito amigos de Kleber. Tipo, Pedrinho fotografou Bacurau, Som Redor, Aquários. Tião trabalhou, enfim, com Kleber desde Muro, né? Ele fez os... Kleber fez... ele produziu também Sem Coração, que é o filme de Tião. E Kleber também produziu o meu primeiro longa. Enfim, a gente tem uma relação muito de amizade e também de troca muito forte. Nós três aqui também. Eu me lembro de... é engraçado, porque eu achei uma gravação. Eu não sei o ano exatamente, mas eu acho que deve ter sido 2013, 14, do primeiro porte que eu exibi no cinema. Tu tava... Tem alguns amigos estavam. Eu gravei o debate depois sobre o filme. E Kleber estava também. Então, é isso, assim... É um processo de troca muito... e respeitando também o ponto de vista, né? Assim, não existe um padrão de qualidade. O ponto de vista é muito importante, assim, da gente como realizador e tal. De querer... Tipo, a gente... Quando troca, a gente está ajudando o outro a chegar no lugar que ele quer chegar, no sentido, por se conhecer tão bem, a gente ajuda, né? Então, é isso. E viu todos os cortes, enfim, contribuiu muito. Assim. E eles entraram como coprodutores no 20% final do filme, porque eles entraram numa etapa que é essencial para o filme ter uma qualidade assim de finalização boa, né? Eles entraram com um aporte financeiro para que o filme tivesse uma correção de cor, tivesse uma mixagem, essa parte de edição de som também, que é algo que eu queria muito que fosse boa, o som fosse bom, né? Eu dublei para isso, porque a imagem, eu gosto muito dessas texturas e tal, mas é uma imagem deteriorada, né? No sentido de bom do termo, não é um julgamento negativo. Mas o som deteriorado, se não escutasse bem, não entendesse, não seria interessante. Então eu queria um som muito bom. Então foi um som assim, que foi caro. Então, nesse momento, eles foram essenciais para isso. Tanto artisticamente, quanto nessa questão de produção. E para continuar, você volta para São Paulo daqui a 2 semanas para dar uma palestra. Ele está fazendo a minha propaganda. Né? Fica parecendo que a gente combinou, né? E aí, para quem aqui está ansioso com o seu Agente Secreto, para ver o trabalho que você teve com os atores, que foi super elogiado, né? Você comentou aqui que trabalha com atores que são super conhecidos por não atores. Você volta para São Paulo daqui a 2 semanas. Fazer um painel, né? Exposição. Não, eu não sei detalhes ainda. Vai ser no dia 30 de setembro. Vai ser um painel sobre o Agente Secreto na Expocine. E aí vai ter vários aspectos, né? Vai ter o casting, direção, vai ter figurino e arte, produção, montagem. Enfim, eu vou participar de um deles. E vocês estão convidados. Eu não sei como é que é a inscrição, não sei como é que funciona, mas estão convidados. Eu acho que está público, Ainda bem que está público. E obrigado, gente, por ficar até aqui o debate e tal. A gente continua lá fora tomando. Muito obrigada.